início da década de 70, o Brasil estava em convulsão social por causa do Tetra e por causa da ditadura militar, e o povo da Igreja Batista Memorial resolveu desbravar um bairro que até então tinham poucas pessoas morando. E é o bairro que nós estamos hoje, e sequer tinha asfalto. Vários irmãos que estão aqui fazem parte dos primeiros moradores, né? O irmão Felisberto, o irmão Geraldo, o irmão Antônio Cândido, família da Ana Maria Batista, outros irmãos que já estão aqui há muito tempo. Então, começou a ter gente crente aqui quando algumas pessoas vieram lá da Igreja Batista Memorial e começaram a trabalhar aqui e começaram a evangelizar aqui nesse bairro. Foi, se eu não me engano, e se eu não estou sendo traído pela minha memória, no dia 17 de dezembro de 1974, a igreja aqui então foi organizada com o nome na ocasião de Igreja Batista no Jardim Tamoio, né? Nós começamos aqui com o nome de índio, né? Igreja Batista no Jardim Tamoio. Depois nós melhoramos, passamos a ser chamados de Igreja Batista do Redentor. Primeira vez que eu ouvi falar, e começou então em 74 com o pastor Bruno Torelli. Na ocasião aqui tinha só 2 estações no ano, era a estação do pó ou da lama, né? Quando estava seco tinha muita poeira, quando chovia tinha muita lama. Nessa época o povo vinha para cá, amassava barro e evangelizava. Conheço algumas histórias de conversão de algumas famílias. Por exemplo, da família já está com o Senhor hoje, o irmão Antônio Pereira, né, que ajudou também na construção do templo aqui, e já está com o Senhor, ele lembrando de como foi a conversão, as primeiras visitas, como que o pastor Bruno Torelli, ainda tem um companheiro dele aqui, do pastor Bruno Torelli, está aqui, o irmão Mário Anarelli, companheiro do pastor Bruno de evangelismo também aqui na região. Daquela época para cá, a igreja começou a se estruturar, foi organizada e o povo começou a chegar, de tal maneira que depois então assumiu no lugar do pastor Bruno Torelli, que hoje está com o Senhor, está na glória, o pastor Tomé Fernandes. E aqui ficou também, se eu não me engano, por mais de 10 anos. Quanto tempo ficou o pastor Tomé aqui? Alguém lembra? 10 anos. Ficou aqui 10 anos o pastor Tomé, e depois foi para Missões Mundiais, foi para a Índia e continuou o ministério dele. E aí passou ainda o pastor Gilberto Mince, depois o pastor Eliezer Vida. E aí, em 1991, eu vim de mudança do Rio de Janeiro para Itatiba, aqui pertinho. E a primeira vez que eu ouvi falar da Igreja Batista do Redentor foi quando eu estava jogando futebol com os rapazes lá da primeira de Itatiba, e a gente conversava sobre marcar futebol contra outras igrejas. Alguém falou assim, a gente podia jogar contra a Igreja Batista do Redentor. Aí alguém falou assim, nossa, se eles não perderem, eles batem muito. Foi a primeira vez que eu ouvi falar da Igreja Batista do Redentor. Aí eu falei, essa igreja deve ser boa, porque o pessoal gosta de futebol e gosta de brigar, né? É uma característica boa, um bom de briga, né? E aí eu estava lá, ainda não conhecia o povo daqui, quando eu conheci a primeira ovelha vinda da Igreja Batista do Redentor. Ela estava então morando lá em Itatiba, e ela começou a me falar como que o pai na fé dela, pastor Tomé, tinha evangelizado, como é que tinha sido esse processo. E de tanto conversar com essa jovem, eu acabei me casando com ela, pastor. Foi conversando com ela lá em Itatiba, e ela falava da Igreja Batista do Redentor, de tal maneira que no nosso casamento, lá em Itatiba, foi quando eu conheci alguns irmãos que foram lá no casamento. Já tinha vindo aqui visitar a igreja, né? E ela a minha esposa precisava apresentar o noivo aqui na Igreja Batista do Redentor. Então eu estive aqui como noivo da Fátima, conheci algumas pessoas naquela ocasião, e depois, quando nós nos casamos lá em Itatiba, carinhosamente a Igreja Batista do Redentor fretou um ônibus e foi para o nosso casamento lá em Itatiba. E foi quando algumas pessoas
começaram a fazer parte da história da vida da gente, assim, mais próximo, né? Entre eles, pastor Edson e irmã Ruth, que foram nossos padrinhos de casamento, e pasmem, Alexandre Torelli, que estava lá. Cadê o Alexandre Torelli? Você lembra disso, Alexandre? Alexandre Torelli é meu padrinho de casamento. Estou aguardando o presente até hoje de casamento. Viu? O padrinho tem que dar presente bom, né? Não me vem como qualquer coisa, não. Alexandre Torelli do Tuta foi quem tocou no meu casamento. Na ocasião, era membro daqui também. De tal maneira que depois, então, a gente veio no ministério, trabalhamos em outros lugares e Deus conduziu a história de tal maneira que nós assumimos aqui em 96. Final de 96, nós assumimos aqui a igreja. E de lá para cá, então, são as últimas bênçãos na vida da gente. De 96 até 2006 nós passamos juntos. Já não tinha mais que amassar barro, o bairro já era então completo, já tinha tudo que a gente precisava e várias igrejas evangélicas, mas Deus foi muito gracioso.